Olá, turma. Tudo bem? Voltando nossas aulas, né, gravadas, mas de início eu já aviso vocês, ao término desta aula, eu vou estar no chat para a gente estar conversando e tirando dúvidas, certo? Então, para a gente não perder o foco, não perder o pico que a gente já está dentro das substâncias orgânicas, a gente trabalhou carboidratos, aí eu vou ver o que eu posso fazer hoje para a gente ver lipídios e proteínas, para acelerar mais um pouco. É um conteúdo muito extenso, então depois nós teremos uma outra aula só com enzimas também, né, que está relacionada às proteínas e vitaminas, para que a gente possa encerrar essa parte de substâncias orgânicas, certo? Então vamos lá. Gente, então assim, quando a gente chega nessa etapa do estudo, né, essa etapa do conhecimento, a gente não vai mais estar aqui estudando, professora, lipídios, substância X, Y, Z, não. Agora, nesse momento, a gente começa a estudar a parte relacionada da bioquímica, né? Então, a bioquímica ela vai relacionar biologia com química, para a gente estar vendo o que na verdade é a substância, o que compõe essa substância e como essas estruturas estão alojadas, estão acopladas para dar origem a substâncias relacionadas, inclusive, à química, né, às funções químicas. Então, os lipídios, como já é um estudo de você já há bastante tempo, de ciência, dentro de biologia, os lipídios são ésteres, como diz o conceito, de ácidos graxos mais álcool. Então, assim, a professora está muito química, tá? Realmente, digamos que é mais química do que biologia, mas é um complemento, tá? Então, toda vez que a gente fala de lipídios, nós estamos falando de uma substância que é composta de ácidos graxos, tá aqui, ó, CH2O e simples OH, ou seja, um carbono com dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Essa função aqui vocês conhecem lá da química e é o ácido carboxílico. Quando ele se junta com uma hidroxila, que é uma função álcool, forma o composto que nós chamamos de ésteres. E esses ésteres incluem dentro da sua classificação os lipídios. Quero mostrar para vocês como é que fica a cadeia. Ácidos carboxílicos, uma cadeia gigante aqui de carbonos, né? Se estamos falando de glicídio, nós estamos falando de cadeias longas, bastante carbono. Quanto mais carbono, mais densa, mais complexa é essa cadeia. Então, nós temos a junção aqui do ácido carboxílico, essa cadeia é extensa, tem uns pontinhos, e no terminal nós iríamos ter o álcool, que é uma hidroxila, né? De forma resumida. Então, só voltando o contexto para vocês na questão de conceitual, lipídios são ésteres de ácido graxo mais álcool. Temos sempre um ácido carboxílico, uma cadeia gigante de carbonos e a terminação hidroxila, que dá origem aos álcools. Vamos entender um pouquinho melhor os lipídios simples, né? Quais são os lipídios simples? São os glicerídeos, as ceras e o outro grupo que eu cortei a imagem, mas quando eu estiver no slide eu mostro para vocês. Vamos ver os glicerídeos. Os glicerídeos também são chamados de acilgliceróis, mas é muito difícil vocês encontrarem com essa denominação. Vocês vão encontrar mesmo como glicerídeos. Glicerídeos não são glicídios. Glicídios são carboidratos, açúcares. Glicerídeos são lipídios, lipídios simples. Então, vamos ver aqui como eu mostrei para vocês antes. Os lipídios, como nós sabemos, eles são moléculas polares, né? Na questão da combinação, tá? Então, essa polares são moléculas apolares, né? Elas não conseguem fazer essa dissolução de água, por exemplo, né? Elas não conseguem se dissolver em água. Nenhum
nenhuma gordura, nenhum tipo de lipídio consegue se dissolver em água. Então, é exatamente por conta dessa polaridade, né, da molécula. Na extremidade, nós temos aqui, ó, o ácido carboxílico e aqui nós temos o álcool, a hidroxila. Ácido carboxílico e álcool. Quando a gente vê nessa ilustração que essas estruturas estão retinhas, está representando isso aqui, ó, carbono, né? Aí simples, ligação, simples, 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 simples. Lembrando para você já da química que o carbono é tetravalente, que ele faz 4 ligações. Aí nós temos o quê? Quando a gente tem somente ligações simples, nós falamos que a gente classifica melhor como saturado. No caso, são as gorduras. Quando a gente vê essa contorção, a parte do álcool contorcida, e com dupla ligação, a gente diz que eles são insaturados. E no caso, são os óleos. Professora, se lipídio são óleos e gorduras, como que eu vou diferenciar um óleo de uma gordura? Por várias características. Se você tiver essa fórmula, essa representação reta, saturado, contorcida, insaturado. Se você analisar a questão estrutural da molécula, só ligações simples entre os carbonos, saturado. Dupla ligação entre os carbonos, insaturado. E o estado físico, as gorduras, elas são pastosas, né, ou sólida, e o óleo, ou os óleos, eles são líquidos ou viscoso. São a diferença entre óleo e gordura, porém ambos são glicídio e, portanto, fazem parte dos lipídios. Essa mensagem. Vamos lá. O que eu tinha falado agora há pouco com vocês. Todos os lipídios, né, todos eles são apolar. Quando a gente fala esse termo apolar, né, nós estamos dizendo esse A aqui, né, prefixo de negação, significa dizer que eles não se dissolvem, eles não se misturam em água. E toda substância que não se mistura, não se dissolve em água, a gente chama de hidrofóbico. Hidro, água, fóbico, aversão, medo, né, ou seja, são substâncias que são inimigas da água, vamos dizer assim. Tá, então quer dizer que os lipídios são insolúveis em água? Sim, são insolúveis em água, mas são solúveis em substâncias orgânicas, como uma substância orgânica chamada de cloroformo. O cloroformo é uma substância que consegue dissolver, no caso, os lipídios ou as gorduras. Os lipídios são de reserva energética, né? Reserva energética, porque, como eu já falei para vocês, quando se trata de energia de organismo, nós temos em primeiro os carboidratos, né? Em segundo, os lipídios e em terceiro, as proteínas. Eu já devo ter comentado. Se eu te tranco em um quarto, né? Vou te deixar vários dias te dando só água. O teu organismo vai queimar primeiro os açúcares, que são os glicídios. Acabou tudo que é carboidrato, tudo que é glicídio, ele vai queimar as gorduras. Acabou tudo que é gordura, ele vai queimar músculo. Aí músculo ele queima o quê? Proteína. Quando acaba tudo, aí você entra, vai entrar em óbito, né? Infelizmente, por conta da falta de nutrientes. É a seguinte situação, tem pessoas que quando estão fazendo dieta, elas dizem assim, eu vou tirar da minha dieta tudo que é gordura, eu não vou comer gordura. Mas ela come muito açúcar, muitos glicídios. Os glicídios, que como são fonte energética e tem muito teor energético, você precisa fazer atividade para você consumir todo esse acúmulo. Se você não faz essa atividade para consumir tudo isso, ele se armazena. E ele se armazena lá nos adipócitos. Adipócitos são células referentes, né, ao tecido adiposo e vai gerar o acúmulo de gorduras. Aí você vai engordar. Se você quer realmente fazer dieta, quer fazer da forma correta, você tem que diminuir os glicídios, que são os açúcares. E eu disse diminuir, não tirar por total, porque a gente precisa por ser fonte energética. O que vai acontecer? Teu organismo vai perceber
que o açúcar diminuiu, que tua fonte energética de carboidratos está muito pouco e ele vai começar a queimar a gordura. E a gordura é difícil de ser queimada, né? Difícil, dá trabalho, mas aí ele vai começar a queimar por falta de carboidrato. Aí sim você vai perder peso, certo? Então é fazer dieta direitinho para ver realmente o que você deve perder. Os lipídios também fazem função de isolante térmico e elétrico. Todos nós sabemos que o lipídio, sobre essa camada, né? Nós temos as camadas referente à pele, abaixo, entre o músculo e o nosso órgão, que no caso é a pele, fica essa camada de gordura. Então, essa camada de gordura, ela nos protege, ela nos aquece, caso de ambiente frio, né? Todo mundo sabe que alguns animais, eles são adaptáveis lá nos polos, no Polo Sul, por exemplo, no Polo Norte, muito frio, mas eles só conseguem sobreviver porque eles têm uma camada de tecido adiposo muito extensa, né, sobre a pele, que mantém o seu corpo aquecido. Isso é real, a gente sabe que pessoas que têm um acúmulozinho de massa corpórea têm mais dificuldade de sentir calor. E elas, se tiver num ambiente frio, se tiver num ambiente quente, elas soam bastante, porque quando você está suando, é o nosso organismo que está eliminando temperatura de dentro para fora, para poder esfriar o organismo. Então, tem essa questão de isolante térmico. E elétrico. Os nossos neurônios, que são células que compõem o sistema nervoso, têm as suas estruturas, né? E lá no axônio tem digamos, uma cauda que ela é recoberta por como se fosse uma membrana. É uma membrana, só que essa membrana ela é constituída de lipídios e proteínas. A gente diz que ela é lipoproteica. Mas os lipídios têm uma grande quantidade nessas células, revertendo os neurônios, para que possa conduzir os impulsos nervosos. Então, quando a gente diz que eles são isolantes térmicos, referente à temperatura, e elétricos, referente ao sistema nervoso, especificamente aos neurônios. Também tem função estrutural, como o fosfolipídio. É a questão das membranas, né? A membrana plasmática ou membrana, qualquer tipo de membrana, ela é revestida por lipídio e fósforo. Por isso que a gente fala nessa questão de fosfolipídio na constituição, tratando de questão estrutural. Questão hormonal, né? Também os hormônios sexuais. Os hormônios que estimulam os testículos a produzir a testosterona e os ovários a produzir o estrogênio e a progesterona, como hormônio sexual feminino. Impermeabilizante, a gente vai ver mais na frente, em um slide que tem, porque impermeabiliza, né? A nossa pele, ela é revestida, ela é impermeabilizada, a gente tem como se fosse assim uma gordurinha, a gente às vezes precisa estar um pouquinho suada, ou ter um tempinho que tomar um banho para você poder sentir que o teu corpo fica todo oleoso. A nossa pele ela é revestida por gorduras, né, que no caso são hormônios, e também as folhas dos vegetais. Quando chegar nessa parte mais adiante eu explico melhor. Para impermeabilizar. Essa impermeabilização nos previne contra a radiação solar, contra a perda excessiva de água, contra a invasão de micro-organismos, entre outras questões. E são carregadores. Carregadores de quê? Carregadores de vitaminas. E de vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis. Lá em cima a gente viu que os lipídios, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles têm medo de água, têm aversão à água, eles não se dissolvem em água. Mas eles se dissolvem, né, em gordura. Tem algumas vitaminas que se dissolvem em gordura. Essas vitaminas que se dissolvem em gordura, que são chamadas de lipossolúveis. E as demais, professora? Hidrossolúveis, né? Então, as vitaminas que são lipossolúveis, a gente brinca aqui, né? Formando uma palavra chamada queda. Mas, na verdade, eu estou falando da vitamina K, da vitamina E, da vitamina D e da vitamina A. Que da vitamina K, E, D e A são vitaminas lipossolúveis. O nosso organismo tem dificuldade de produzir, eles precisam da radiação e quando essa radiação acontece,
esses lipídios ajudam essas vitaminas a serem transportadas, certinho? Então, isso vocês não podem esquecer, não. Certinho. Isso aqui é a forma molecular de um glicerol, né? Um glicerol é um tipo de lipídio que ele tem, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O glicerol é o que a gente chama de triglicerídeo, porque ele tem 3 grupos, no caso, 3 grupos que vai dar origem aos ésteres, né? E esses grupos a gente classifica como glicerol. Tá mais aqui, aqui, ó, lipídios simples ainda, que eu falei para vocês, a gente viu os glicerídeos, né? E agora a gente está vendo as ceras. Como eu já tinha falado, dentro dessa questão, as ceras, elas... Só um minutinho. As ceras, elas formam... Também tem um grupo chamado cerídeos. Como eu já falei, elas são impermeabilizantes, né? Elas são impermeabilizantes e elas têm esse papel de proteção. Aqui eu tenho uma folha, um vegetal. Acima dessa folha tem uma camadinha de uma estrutura chamada cutícula, e acima da cutícula existe uma camada de cera, também com o mesmo papel de proteção, impermeabilizar as folhas para que elas não percam a água por transpiração, evaporação, para que ela possa ter esse potencial hídrico, como é que eu digo para vocês, esse potencial hídrico de forma equilibrada dentro da célula, tá? Aí aqui, gente, eu tenho uma outra parte também. Eu trouxe uma colmeia para que a gente possa estar analisando, que a colmeia eles usam muito como pegadinha nas questões. Quando eu falo eles, eu estou falando de dos vestibulares, eu estou falando do Enem. Então, quando você vê uma colmeia, como está aqui, ó, aqui dentro da colmeia você tem mel. Mel é o quê? Carboidrato, é glicídio. Agora, no esqueleto que compõe, né, o esqueleto aqui que compõe, no caso o favo, aí você tem a estrutura que é a cera. Aí, no caso, a cera é um exemplo de lipídios simples, que no caso são os cerídeos. Então, eles gostam de fazer confusão na cabeça do aluno na hora da contextualização. E você tem que estar atento para isso, porque o Enem ele não vai te perguntar: marque o exemplo de carboidrato, marque o que é exemplo de lipídios. Isso não existe. Você sabe que o que existe lá é contextualização. Então, o que eles podem é colocar uma questão dizendo que no favo, né, existem substâncias orgânicas, nas quais são, aí sim, você pode dizer que as substâncias orgânicas presentes em um favo, né, um favo de mel, é o próprio mel, que no caso é carboidrato, glicídio, dependendo da nomenclatura que eles usarem, e o exoesqueleto, que é a estrutura, é a base de cera, que portanto é um lipídio. Então tem que estar atento para esses detalhes, porque eles não perdem uma oportunidade. Ainda nos lipídios simples, né, falando dos esteroides. Esteroides. Eu já comentei no início com vocês, ó, que os lipídios simples são os glicerídeos, ceras e esteroides. Os esteroides, também chamado de esterídeos, é uma cadeia que a gente nunca faz confusão, a gente aprende rapidinho. Por quê? Porque os esteroides é a única que tem esses 4 anéis benzênicos aqui, ó, esses 4 anéis conectados uns aos outros. Então, não tem muito o que você errar, certo? Não tem muito o que você errar. Quando você vê essa estrutura, opa, tá falando de lipídio, especificamente dos esteroides. E como a gente já tá vendo, né? A gente tá vendo já bastante função álcool aqui, né? Uma cadeia gigante, mas é muito grande de carbonos. Todo glicídio e proteína que a gente vai ver depois tem uma cadeia gigantesca
de carbonos. Por isso que são orgânicas, por isso que são complexas. Então vamos lá. Um esteroide muito conhecido, colesterol, tá? É o colesterol. Então, o colesterol ele está relacionado à questão hormonal, certo? Lá relacionado aos hormônios testosterona, estradiol, porém a testosterona é o hormônio mais falado, mais conhecido, masculino, e a aldosterona e o cortisol, certo? A vitamina D3, chamada também de calciferol, que é na seguinte situação. Vamos imaginar uma membrana plasmática. Aqui, parte externa, parte interna da membrana plasmática. Na estrutura da membrana plasmática, nós temos aqui, ó, um lipídio. O que vai acontecer? Quando a gente se expõe ao sol, a radiação solar vai sintetizar esse lipídio, essa gordurinha, e vai transformar em vitamina D e ajudar a transportar essa vitamina D, tá? Então, é esse lipídio aqui que é sintetizado. Os sais biliares, né? Especificamente para fazer a digestão e a quebra dessas gorduras, muito importante, e está relacionado às membranas celulares animal. Só existe lipídio constituindo a membrana plasmática de célula animal. Não existe em célula vegetal. Então, vamos lá. Ainda lipídio simples, né? A questão dos esteroides, nós estamos falando de colesterol. Vamos ver a seguinte situação. Esse esquema é muito simples para fazer vocês verem aquela questão do que sempre a gente defende que tem um hormônio bom e um hormônio ruim. Não tem hormônio bom nem ruim. Todos, ou só bom ou só ruim. Todos eles são ruins. Porém, tem um que nos ajuda um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Os hormônios, eles são produzidos no fígado, né? O nosso fígado, ele produz esse hormônio, mas também ele vem da nossa alimentação. Eu tenho um hormônio que é chamado LDL. Esse hormônio é aquele que é chamado de hormônio ruim. Como ele é chamado de hormônio ruim, né? Que é um colesterol ruim, o LDL, olha, uma brincadeirinha para não esquecer. Logo, Deus leva. Não tem como esquecer. Logo, Deus leva colesterol. Por quê? Esse hormônio, ele vai lá para a corrente sanguínea. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Ele vai se endurecer. Quando ele endurece, ele vai formando tipo pedras e vai entupindo o vaso sanguíneo. Como vai entupindo, vai dificultando a circulação do sangue. E causa, né, gente? Causa danos como a questão de doença como ateroesclerose. Ateroesclerose é um entupimento. Isso vai acelerar a questão da hipertensão, por exemplo. Aí o hormônio chamado HDL, ele vai lá no vaso sanguíneo e ele retira esse excesso de colesterol do sangue e joga para o fígado sintetizar. Porque no fígado tem os sais biliares, que faz a quebra dessas gorduras em pedaços, em fragmentos menores, para serem digeridos ou para serem eliminados. Então, vamos lá. Entre os dois hormônios, LDL e HDL. Produção de hormônio no fígado e na alimentação. Esse hormônio, LDL, vai para a corrente sanguínea, podendo causar danos, e o HDL vai retirando e devolvendo para o fígado, certinho? Não esqueçam que o pior é o LDL, ou logo Deus leva. Um minutinho que está travando, não sei o que aconteceu. Lipídios complexos. Até agora a gente estava falando dos lipídios simples. Glicerídeos, ceras e os esteroides. São os simples. Né? Os complexos, gente, porque eles são de uma grande, né, de cadeia maior. Então, nós temos aqui, ó, os fosfolipídios. Fosfolipídios, aqui, ó, na extremidade, né, o fosfato e abaixo o ácido graxo. Quando eu falo de fosfolipídio, eu estou falando de uma molécula que é anfílico ou anfipático.
Substância anfílica ou anfipática, ou anfílico ou anfipático, anfi em biologia significa dois. Então, é aquela estrutura que tem uma parte polar e uma parte apolar. Ou seja, eu tenho uma parte que é hidrofílica, amiga da água, e outra que é hidrofóbica, inimiga da água. Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, relacionando a membrana plasmática dos seres vivos. Eu tenho uma camada que tem aversão, mas eu tenho uma camada que ajuda. Ou seja, quando nós estamos falando de fosfolipídios especificamente, nós já vimos lá atrás que os fosfolipídios, eles estão na constituição da membrana plasmática. Mas, por ser anfílico, o fosfolipídio, ele seleciona a substância para entrar e para sair da célula com uma certa facilidade, certo? Por causa que são anfílicos. Carotenoides. Os carotenoides, continuando, temos o beta-caroteno, presente na vitamina A, e nós temos também na questão de fotossíntese. Um exemplo, nós trouxemos a cenoura. A cenoura é assim, porque, como fala exemplo, é o que é o mais taxado, é o que você mais vê. Todos os carotenoides, você vai se identificar pela cor. É cor laranja ou alaranjado. Todo alimento que tiver essa tonalidade de cor, eles são ricos em carotenoide, que é vitamina A. E, gente, para desmistificar, e você já está atento, tem que estar muito atento. Quando a gente fala de fotossíntese, a gente diz a folha vegetal, luz, substância orgânica, substância inorgânica. Não se prenda só a isso. Saibam que os carotenoides presentes nas raízes, né, também eles ajudam, eles são muito importantes na questão da fotossíntese. Então, eles estão relacionados também à fotossíntese. Se a gente não estiver ligado, a gente não consegue fazer essa conexão. E os esfingolipídios, como eu falei para vocês, a bainha de mielina. Lá no slide de trás, lá no início, quando eu falei para vocês, ó, nós temos aqui um neurônio, célula do sistema nervoso, detritos e axônio. Ele é todo envolvido por uma membranazinha que é chamada bainha de mielina. É sempre o comparativo é os fios elétricos que conduzem energia na nossa casa. Os fios são de cobre, mas eles são envoltos por um plástico. É como se esse plástico representasse a bainha de mielina nos neurônios, para fazer com que eles fiquem ali protegidos e os circuitos, né, a questão dos estímulos nervosos consigam ser transmitidos pelo sistema periférico. E agora a gente vai falar um pouquinho de proteínas, né, para que a gente possa ver o máximo de hoje, mas depois eu vou continuar proteínas com vocês. Então, as proteínas, elas têm como estrutura isso aqui, tá, gente? Como estrutura. Ó, um radical, né, um radical alfa aqui, ligado com ácido carboxílico, um hidrogênio, uma amina aqui, ó, NH2, né, a amônia, e esse radical aqui vai diferenciar dependendo de qual seja a proteína que a gente está estudando. As proteínas também são estrutura anfótero, né? Anfi 2, porque tem duas funções orgânicas na sua constituição, ácido carboxílico e amônio. As proteínas são agrupamentos de aminoácidos, já falei, aminoácidos. C-O, simples hidroxilas, ácido carboxílico, ácidos. NH2, amina, né? Aminoácidos. Os aminoácidos vão interligar com cadeias extensas de carbono para dar origem às proteínas. Mais uma vez, carbono, ácido carboxílico, hidrogênio,
né, o grupo amina e esse outro radical aqui foi o hidrogênio na questão. Ó, já modificou. Então, aqui vai fazer essa modificaçãozinha em relação a essa estrutura. Ó. O que não vai mudar nunca, ácido carboxílico, um hidrogênio e uma amina. Esse radical aqui vai ser sempre uma estrutura diferente, porque nós temos várias proteínas. Ó, ácido carboxílico, hidrogênio, amina. Aqui apareceu o quê? Mais um hidrogênio. Outro exemplo, que a gente vai ver aqui, ó, ácido carboxílico, amina, hidrogênio. Quem é o radical? CH3. Ah, professora, mas mudou de lugar. Não importa. Não importa onde vai vir essas estruturas que fazem parte do radical das proteínas. O que vai fazer parte, influenciar para a gente é a posição do outro, certo? Tipos de aminoácidos. Nós temos os aminoácidos naturais, que é aquele que nosso corpo produz. Os essenciais, que é aqueles que nós precisamos adquirir através da alimentação. E os semi-essenciais. Os semi-essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir. Ou ainda, eles produzem, mas em um percentual muito pouco. Como é muito pouco, a gente precisa estar utilizando também um pouco da alimentação. Por isso, semi-essenciais. Professora, não pode ser só essenciais também? Não. Por quê? Porque o nosso organismo produz, porém muito pouco. Como, por exemplo, a histidina e a arginina, que são proteínas do nosso organismo. Enquanto criança, eles produzem o essencial, mas à medida que vai crescendo e envelhecendo, isso vai diminuindo. Outra observação que eu queria mostrar para vocês, ó. As proteínas, elas são ligações entre aminoácidos, certo? Para a gente ligar um aminoácido ao outro, a gente precisa quebrar essas proteínas. Queria um outro slide, mas ele não está aqui perto, não. Então, vai ser por aqui mesmo. Vamos, por exemplo, ó. Digamos aqui, eu estou ligando um aminoácido com outro aminoácido. Então, os aminoácidos são peptídeos. Se eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho 2 peptídeos. Então, eu tenho um dipeptídeo, né? Aqui eu posso ver claramente, ó, um ácido carboxílico, uma amina, o hidrogênio e um radical 1. Vamos imaginar que seja qualquer um outro radical. Está ligado aqui, ó, ao nitrogênio, que é o grupo amina, outro hidrogênio, ácido carboxílico. Um outro radical aqui, independente de quem seja. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2 aminoácidos ligados ao outro, formando uma proteína. Eu poderia ter 3 aminoácidos, 4 aminoácidos, 5 aminoácidos, e me danar ligando o aminoácido entre eles, certo? Por isso que, no caso, eu tivesse 3, aí eles vão para a questão de polipeptídeo, tá? Temos dipeptídeo, depois de 3 para frente, os poli, vários, são moléculas gigantescas. Observação. Vamos imaginar que essa bolinha é um aminoácido, ligado a outro aminoácido, ligado a outro aminoácido. Ligando um aminoácido ao outro, nós temos ligações. Ó. Como é chamada essas ligações? Ligações peptídicas. O que é a ligação peptídica? É a ligação entre aminoácidos. Então, nesse exemplo aqui eu tenho, ó, um aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos. Então, tá aqui, 3 aminoácidos. Entre um aminoácido e outro, para que eu possa ligar um peptídeo a outro peptídeo, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a molécula de água. Então, eu vou perder água. Para mim perder essa água, eu preciso quebrar, né, essa molécula, que no caso é um hidrogênio com uma hidroxila, H2O, que forma a molécula da água. Então, quando eu tenho 3 aminoácidos, eu vou ter 2 ligações peptídicas. Uma ligação peptídica, outra ligação peptídica. E ligando esse aminoácido, ligando esse aminoácido. E para me ligar 3 aminoácidos por 2 ligações peptídicas, eu vou perder 2 moléculas de água. Porque eu vou perder uma molécula aqui e vou perder outra molécula aqui. O que eu quero com isso? Chamar a atenção de vocês. Sempre o número de ligação é 1 a menos que o número de aminoácidos. O que são aminoácidos? Conjunto de substâncias que formam as proteínas.
tá? Então, se eu tiver 10 aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 9. Eu vou perder quantas moléculas de água? 9. Eu tenho 100 aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 99. Eu vou perder quantas moléculas de água? 99. E assim sucessivamente. Ó, proteínas, como nós estamos estudando, né, são polipeptídeos, proteínas de polipeptídeos de moléculas grandes. Então, eu tenho aqui identidade, né, a identidade de uma proteína, grupamina e um grupo carboxílico. Professor, ali tem 3, é 2, mas é porque o carboxílico na extremidade, ele fica com carga negativa que doa 1H, certo? As proteínas, elas são iguais na quantidade, no tipo e a ordem que vai diferenciar. Eu posso ter 10 proteínas com a mesma quantidade de aminoácidos, não tem problema nenhum. O mesmo tipo de aminoácido, não tem problema nenhum. Agora, a ordem do aminoácido tem que ser a mesma, porque se variar essa ordem, vai produzir uma outra substância, aí vem o problema. Como, por exemplo, a troca de aminoácido, que é na ordem. Digamos que eu tenho glicina, leucina e lisina nessa sequência, e eu altero a lisina para a primeira, eu vou estar produzindo uma outra substância. Quando a gente traz a anemia falciforme como exemplo, né, que se não pode trocar a ordem dos aminoácidos, dá esse problema aqui. A anemia falciforme é uma anemia genética, né, não é ausência ou falta de nutriente, nem excesso, ela é genética e ela ocorre pela deformação, a hemácia, né? A hemácia, que é a célula sanguínea, ele tem esse formato circular. Como há uma troca do aminoácido na constituição dos falcêmicos, aí as suas células têm esse formato de foice ou de lua, não sei, dificultando bastante a coagulação sanguínea e dando origem a uma doença que maltrata bastante os seus portadores, que é a anemia falciforme. Ela ocorre devido à posição de um aminoácido diferente na constituição da proteína. E, deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui nós temos a constituição das proteínas, né? Antes dela vir para a secundária, a gente tem esse aqui, ó. Esse slide aqui dá para mim mostrar para vocês melhor. Quando eu tenho uma proteína nessa constituição aqui, ó, eu tenho aminoácido, ligações peptídicas, aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação peptídica, e sucessivamente. Eu tenho o quê? Eu tenho uma proteína primária, só com ligações simples entre os aminoácidos. Agora, quando a minha proteína começa a se enrolar, ou quando ela começa a se dobrar, aí ela muda de nome. Aqui eu já tenho uma secundária, né, referente, e aqui eu tenho uma alfa-hélice, também é chamada de secundário alfa-hélice, e aqui a gente tem uma secundária beta-secundária. Então, o que é isso aqui? É quando a minha molécula de aminoácido começa a se contorcer ou se dobrar. Quando isso aqui acontece, ela pode se complicar mais ainda. Se ela se emaranha mais ainda, aí eu vou ter uma terciária. E quando esses emaranhados se aglomeram, aí eu tenho uma quaternária, certo? Ó, tem uma proteína, outra proteína, outra proteína. Então, eu tenho uma quaternária. Aqui o exemplo é a globular, terciária globular, a albumina. E aqui eu posso dar como exemplo para vocês as proteínas do tipo hemoglobina. E, para finalizar essa questão das proteínas, é só as funções para a gente estar fechando, né? Função estrutural, né, que é plástica. Nós sabemos que nós temos proteínas presentes como exemplo, a queratina, que é impermeabilizante, está presente nos nossos cabelos, na nossa unha, na nossa pele. A quitina e miosina, referente à contração muscular. Nós sabemos que nós só temos essa função de contrair o músculo, relaxar, porque essas proteínas deslizam uma sobre a outra, relacionada a movimento. As proteínas também têm a função de colágeno, que é resistência. A nossa pele, quanto mais colágeno, mais resistente, quanto menos colágeno, menos resistente.
Quanto mais jovem, nós temos bastante colágeno, à medida que a gente vai envelhecendo, esse percentual vai diminuindo. Por isso, a flacidez dos músculos, da pele, de acordo com a diminuição desse colágeno. E a albumina, que é a questão da viscosidade. Energética também, na questão do vitelo. Na espécie humana, o vitelo ele é vestigial, mas nas aves é bem como é que eu digo, bem ênfase, né, quando fala de ave, que é o vitelo. O vitelo é como se fosse uma bolsa, né, um revestimento ao saco vitelínico que alimenta o embrião na fase de desenvolvimento. Hormonal, como a insulina, né? A insulina ela é um hormônio, o hormônio que ajuda a equilibrar a quantidade de açúcar no sangue, então a gente vai ver bastante isso. Enzimática, como catalisador, vamos ter uma aula só sobre enzima, creio que é a próxima aula. E de defesa, nós sabemos que existem os anticorpos, que são proteínas de defesa, que faz com que o nosso organismo fique protegido contra agentes invasores. Então, gente, eu sei que foi muita coisa, a aula é extensa, né? Muita informação. Eu tenho muito mais ainda para vocês em relação a isso. Espero ter esclarecido. E a gente vai estar pessoalmente, né, no chat. Terminou a aula de vocês. Vamos para o chat para a gente ter alguns minutos de conversa. Certinho? Até a próxima!